E aí, turma, vocês estão bom? Me chamo Thiago, sejam bem-vindos ao canal Investir é Maratona. Como o nosso próprio nome diz, aqui é um canal que concentra conteúdos para o investidor de longo prazo. Fazemos conteúdos focando sempre a longo prazo. Se você quer conhecer a nossa metodologia, assista o vídeo do método de como acompanhar a sua carteira de ações utilizando um método muito interessante de ver a sua carteira de ações como uma única empresa, como uma holding. Você vai conseguir enxergar o acúmulo de patrimônio e como o seu patrimônio cresce, o lucro dessa holding, a dívida dessa holding, a receita dela. Então eu aconselho você a assistir esse vídeo se você está chegando aqui hoje para conhecer a nossa metodologia e um pouco do conteúdo que a gente cria. Aqui no quadro hoje é o quadro Tiro Curto, são análises curtas de algumas empresas aqui do Brasil e hoje a gente vai falar da SLC Agrícola, uma empresa do segmento agrícola. Uma empresa brasileira, mas é uma das maiores produtoras mundiais de grãos e fibras. Ela foca as suas plantações em algodão, soja e milho. A empresa está instituída em mais de 6 estados no Brasil e tem aproximadamente 404.479 hectares. Para você ter uma ideia, 1 hectare equivale a um campo de futebol. Então essa empresa tem de terreno no Brasil plantado, certo, para produzir esses grãos e fibras, para ser uma das maiores empresas mundiais aí de produção de grãos. Ela tem 404.479 campos de futebol com plantações. Então uma empresa muito grande, tem entregado resultados muito interessantes e ela tem uma questão adicional, uma proteção em relação à nossa moeda. Como certo o mercado que ela atua, algodão, soja e milho, os preços eles são dolarizados. Então é uma certa proteção que você tem referente ao real. Por quê? Porque o preço ele varia lá fora, mas ele varia em dólar. Então é uma espécie de proteção que você pode ter sem investir em dólar, mas investindo em ativos que trabalham, certo? De forma real, os seus preços variam de acordo com o dólar. Então é uma proteção adicional para o investidor sem comprar diretamente ações, por exemplo, nos Estados Unidos ou comprar dólar diretamente, que a gente também fala aqui no canal. Então a seguir você vai entender um pouco mais dessa empresa, eu vou mostrar os números propriamente da SLC Agrícola, essa empresa brasileira que é uma das maiores produtoras mundiais de grãos e fibras. Turma, vamos mostrar aqui os números da SLC Agrícola. Vamos utilizar aqui o site Oceans 14 e o Fundamentei. Lembrando que não é nenhuma indicação, nem de compra, nem de venda. Só quero apresentar uma empresa e tem os números dela, que ela já registrou, certo? Em balanço. Vocês conhecerem a empresa e a atividade. E aí cabe a você decidir se os números fazem sentido para você, se você quer ser investidor dessa empresa ou não. Então, SLC Agrícola, eu já falei um pouco aí do que ela faz, né? Então vamos aos números dela aqui no Oceans 14. Então uma empresa com uma receita aí que em 10 anos quase triplicou, né? Saiu da casa de 1 bilhão de reais para chegar hoje na casa dos 3 bilhões de reais. Então também receita crescente aqui, né? O lucro líquido dela saiu aí da casa dos 162 milhões de reais para aproximadamente 300, 400 milhões de reais. É um segmento que você não vê uma curva tão bonitinha, né, tão certinha assim, por quê? Porque é um setor cíclico que depende aí do preço dos grãos e é um preço aí que está linkado ao mercado internacional. Então é um setor cíclico, você tem que ser sabedor disso, né, se quer investir nesse setor, que existem algumas oscilações. Então aqui queria mostrar o lucro líquido e a receita líquida dessa empresa. Vamos utilizar agora o Fundamentei, uma empresa listada na bolsa já há 13 anos, no setor de agricultura, né, como eu falei, focado mais em algodão, soja e milho. Então é uma empresa de novo mercado, 100% ON. Aqui ó, você pode ver bem, ó, tá vendo? Ó? Como o lucro, ele sempre, no longo prazo, a curva da cotação sempre vai acompanhar o lucro. Então você vê uma oscilação aqui, ó, né, praticamente andou de lado de 2010 aproximadamente até 2016. Quando a gente olha aqui de 2010, né, a 2016, realmente ó, a empresa 160 milhões, 40, 99, sempre ficou mais estável. E a partir de 2017 ela deu um salto aí para 300 milhões, 400, 300, 400. Ela mudou de patamar. E aí você vê aqui claramente, né, que
a cotação dela respondeu àquela variação de lucro. Então é uma empresa cíclica, mas que tem demonstrado uma tendência de crescimento nos seus lucros. Vamos aqui aos próprios números dela, né? Então a receita, como mostrei, crescente, EBITDA positivo, lucro líquido também crescente, né? Apesar da instabilidade, por ser um setor cíclico, você tem que ser conhecedor disso se você quer investir num ativo como esse. Caixa da empresa e dívida, então hoje é uma empresa aí com aproximadamente 1,4 bilhão de dívida e com o EBITDA dela está na casa dos 700 milhões de reais, mais ou menos em 1,8 anos ela pagaria essa dívida de 1,4 bi com o resultado operacional dela, que é o resultado do EBITDA. Fluxo de caixa CAPEX dela é positivo, da empresa, e ela está distribuindo aí na casa dos 50%, certo, do lucro dela, ela está distribuindo isso aí de payout, né, o número de proventos dividido pelo lucro líquido. Então, uma empresa cíclica, os números estão aí, são números interessantes, é uma empresa aí que você tem que pensar se vale a pena você ter no teu portfólio de ações. Se você gosta, né, tem que entender que existe um segmento cíclico que depende também do preço da commodity, mas é uma empresa que tem entregado lucro, né, nos últimos aí 10 anos, apesar de ter variação na casa do lucro, né, variações para baixo, aqui não uma coisa muito estável, né, mas é uma empresa que sempre lucrou, né, não deu prejuízo aí nos últimos 10 anos a companhia. Era isso que eu queria mostrar, apresentar para vocês no quadro Tiro Curto. No link da descrição desse vídeo tem o curso, né, Investir é Maratona, que também mostra todo como você montar uma estratégia, conceitos de investimento, para você aprender a investir em ações e fundos imobiliários. Então só conceitual, não tem nada de indicação, e conteúdo também de longo prazo. Se você procura um conteúdo de curto prazo, né, o próprio nome do nosso canal diz tudo. Não é uma corrida de 100 metros, investimento de longo prazo, né, é uma maratona. Então, lembrando sempre, patrimônio não se vende, patrimônio se acumula.